Oi, sou Ana Paula e vou explicar sobre o extrato semântico e sua estrutura. O extrato semântico é o nível mais importante em uma análise poemática. É ele que vai avaliar o sentido polissêmico de uma palavra. Assim como a palavra se subdivide em unidades sonoras, que são fonemas, e unidades gramaticais, que são os morfemas, ela também se divide em unidades de sentido, que são chamadas de semas. Assim como está aí no slide, o que significa sema, né? Que são unidades menores do que o signo e que elas assim compõem o semena, que é a palavra. Nesse contexto, a palavra passa-se a chamar semeno, como por exemplo o semena homem, que ele é composto por vários semas, como macho, humano e adulto. Assim como o exemplo que está no slide. Homem, touro e galo, que tem o mesmo sema, que é masculino. Temos mulher, vaca e galinha, que é feminino. E na idade temos criança, bezerra e pintinho. São essas características que significam o sema, né? São palavras diferentes, mas que ela tem em comum o mesmo sema. Bom, o semena, que é a palavra, ela possui dois aspectos. Tem o conjuntivo, que é quando ela se liga a outra palavra pelo seu mesmo campo semântico, e o disjuntivo, que é quando ela se diferencia da outra palavra também pelo seu campo semântico. Como, por exemplo, o semina casa. Temos a ideia de que casa, ela pode ser tanto uma mansão, uma toca, um palácio. O que vai diferenciar é o seu sema, que é a moradia. Já sabemos que casa se trata de uma moradia. E dentro do contexto, ela pode ser tanto uma moradia para um humano ou para um animal. Assim, podemos dizer que no aspecto conjuntivo, que vai se assemelhar nesse semena, né? Que é a casa, a toca, mansão, palácio. E no aspecto disjuntivo, vai se diferenciar por causa da moradia, que ele pode ser tanto para o animal como para o humano. O núcleo sêmico, ele é composto por vários semas que são variáveis. Dentro desse núcleo sêmico, podemos colocar dois como exemplo: o semas contextual e o sema nuclear. Assim, tomamos como exemplo o lexema cabeça. Por que lexema? Lexema é uma unidade morfológica que tem várias flexões de uma palavra, como por exemplo cabeça. Quando falamos cabeça, temos a ideia de que ela pode ser uma cabeça de alho, uma cabeça de gente, de animal, de alfinete. Outro exemplo também do lexema cabeça é a sua variação no sentido, né, dentro do contexto. Como, por exemplo, quando falamos de uma pessoa que ele quebra a cabeça, né, que ele está pensando sobre determinado assunto que é preocupante, ou que ele é um cabeça dura, ele é uma pessoa teimosa, ou que ele fica batendo a cabeça, ele fica cometendo erros, tolices. Então, qual seria a diferença entre o sema nuclear e o sema contextual? O sema nuclear ele é composto por vários lexemas que são independentes do seu uso no contexto. Ele só vai ter uma definição, um sentido apropriado ou possível dentro do dicionário. Já o sema contextual é quando esse lexema ele já tem um sentido apropriado e ele só vai ganhar um acréscimo dos semas. Assim, todo lexema passa a ser um semena, ele passa a ter um sentido apropriado dentro do contexto. Vale ressaltar também que o sema contextual é composto por várias classes contextuais. Essas classes contextuais são chamadas de classemas, como por exemplo, podemos citar o cachorro do mato e uma raposa. Qual seria o seu classema? O latir. Todos latem. Quando falamos humano, criança, Sócrates, policial, qual seria o seu classema? O humano. Iremos abordar os metassemas ou figuras de sentido, sendo eles a metáfora, metonímia, redundância, sinédoque, oxímoro e eufemismo. No sentido amplo, a metáfora é como se fosse o onipresente princípio da linguagem. Ela tem o sentido estrito, como outra figura de estilo, sentido genérico,
ou o metaforismo, que está presente na economia primitiva do sistema de referência do homem. Tem o sentido escrito, que não é o de uso, mas de invenção, que é uma figura de estilo específica da linguagem poética. E a consciência dela de tropo está viva no recorte sincrônico e espacial. A estrutura da metáfora ela é formalmente igual à estrutura de uma definição, por exemplo, Maria é uma rosa, com a diferença de que a predicação impertinente em relação ao sujeito, ou seja, um núcleo sêmico de Maria, aponta para o sema contextual humano, enquanto o núcleo sêmico, que é a rosa, aponta para o sema contextual. Nós temos 13 principais tipos de sintagmas metafóricos e eu irei dar exemplo de cada um deles, utilizando frases. Metáfora por predicação verbal, nós temos os autos promotórios, o choraram, de Camões, os Lusíadas, ou pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar, Cecília Meirelles. Câncer por predicação nominal. Era uma cobrinha sem cor firmada, uma perna de bambu incapaz de aguentar vento de rosa sem concorvar o espinhaço. A menina de Pires de Melo, de pouca idade, mas de muitos apetrechos, era roça que dava de tudo, José Cândido de Carvalho. Temos também a metáfora por adjetificação. A garupa da vaca era palustre e bela. Uma genugem havia em seu queixo formoso, na fronte lousada, onde ardia uma estrela. Pairava um pensamento em constante repouso, de Jorge Lima. A invenção de Orfeu. Metáfora por adjunto adnominal. Como exemplo, nós temos Vi Flores de Pedra Azul, de Murilo Mendes, Flores de Ouro Preto. Metáfora por adjunto adverbial. A morte de guarda-chuva me espera lúcida e fria, Murilo Mendes. A metáfora por dupla substantivação. Furtivos retiremos do horto mundo, os depredamos pomos, Fernando Pessoa, Ricardo Reis. A metáfora temporal, nós temos na mesma frase a associação de duas categorias temporais contrárias, como por exemplo, foi outrora, agora, o que seria o passado, e o presente, um famoso verso de Fernando de Pessoa. A metáfora por alegoria ou por símbolo, ela é constituída de uma metáfora ou de uma série de metáforas, nas quais a imagem, mais do que uma função estética, tem a finalidade de revelar um sentido oculto. Como, por exemplo, da literatura brasileira, temos Iracema, de José de Alencar, que a Iracema é uma moça indígena que é seduzida por um jovem português, onde, no sentido alegórico, essa moça indígena, ela representa a terra brasileira, que foi violentada pelo dominador de raça branca. E esse sentido alegórico, ele acontece mais em textos literários, que tem uma expressão mais típica no apólogo, na fábula e na parábola. Metáfora por oposição, nós temos uma frase de Augusto Frederico Smith, Elegia, que diz assim: tua beleza incendiará florestas e navios, nascestes para a glória e para as tristes experiências. Glória e tristes experiências. Flor de águas geladas, lírio dos frios vales, estrela véspera. A metáfora por alusão, diferente do sentido alegórico, o sentido alusivo é dado por um texto que exige do destinatário o conhecimento de um fato histórico mitológico, bíblico ou de vida. Por exemplo, se eu falar assim, parece uma arca de Noé. Se a pessoa não tiver conhecimento sobre a história de Noé, ela não vai entender. Sabemos que a arca de Noé foi grande, coube muitas pessoas e animais dentro. A metáfora espacial ela é construída por dois elementos espaciais opostos, como por exemplo, divino humano, aberto, fechado,
exterior e interior. E para dar um exemplo, vou utilizar um pequeno trecho de A Bagaceira de José Américo, que diz assim: No quente do meu coração eu criei um passarinho, e ele foi ter asa, voou, não quis mais saber do ninho. Aquele espaço construído foi dentro do interior do coração. Por comparação, é a aproximação de dois termos para ressaltar as relações de semelhança ou de diferenças que podem ser estabelecidas entre eles. A comparação é uma predicação indireta, porque através de conjunções ou locuções comparativas, como, de tal, modo, assim, se atribuem qualidade de um termo a outro, que acaba acontecendo uma transferência de sentido. E a diferença entre a comparação e a metáfora propriamente dita reside na ausência dos conectivos como, assim, etc. E isso leva a uma identificação dos dois elementos, isto é aquilo, e a metáfora, isto é como aquilo, que é a comparação. E é por esse motivo que a metáfora é considerada uma comparação implícita ou condensada, e a comparação uma metáfora explícita ou desenvolvida. Nós temos um trecho do poema Outono, de Guilherme de Almeida, que diz assim: Estende os teus lábios para este ar puro, hás de sentir a tua boca um beijo doce, como se o ar fosse uma abelha e os teus lábios fossem 2 gomos de mel. Ele está relacionando o ar com a abelha, como se o ar fosse uma abelha, e relacionando os lábios dela ao gomo de um fruto maduro. E os teus lábios fossem 2 gomos de um fruto maduro. A metáfora sinestética ela é utilizada especialmente pelos poetas simbolistas, pois ela possui um alto grau de poeticidade. Ela consiste numa associação de sensações, numa relação subjetiva, entre uma percepção e outra que pertence ao domínio de um sentido diferente. Vou falar a seguir uns versos de Emiliano Perneta, onde as imagens sinestéticas elas foram criadas pela atribuição ao som da flauta, do cheiro e da cor das flores e da leveza da pena. Diz assim: Zefiro, vendo-a em seus vestidos sopra assim, da flauta rude os sons de folhas de jasmim, uns sons de violeta e anêmona e açucena, uns sons que são mais leves do que uma pena. Nós temos também um verso de Alfonso de Guimarães, que diz assim: Tem cheiro de luz, amanhã nasce, ó sonora. A metonímia é uma figura de linguagem ou de palavra caracterizada pela troca de um termo pelo outro. Ou seja, a metonímia ela consiste na troca de um nome pelo outro, no qual esteja em íntima relação por uma circunstância. Então, a metonímia, quando se emprega, por exemplo, a causa no lugar do efeito, Os trovões, agradam os agricultores, por exemplo. Ou seja, está se referindo às chuvas, que vão agradar os agricultores por causa do plantio, Que eles plantaram e precisam da chuva para que possa crescer, as plantas. Então, a causa no lugar do efeito. O outro exemplo que podemos citar é o continente pelo conteúdo, Traga-me um copo de água. Um exemplo, dessa metonímia, dessa substituição de um nome pelo outro. Outros exemplos que podemos citar, do continente no lugar do conteúdo, é quando a pessoa fala comer bons pratos, E já se refere também a tomar um copo de água. Você não vai comer os pratos, mas em si o conteúdo que está dentro, O alimento que está dentro daquele prato. E o outro exemplo é o instrumento em lugar do que se maneja. Ou seja, quando a pessoa fala um ótimo pincel, a se referindo a um artista plástico. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a sinédoque. A sinédoque é o emprego do mais pelo menos ou vice-versa.
Ou seja, né, a sinética é a troca de um nome pelo outro, né, no qual um contém o outro. Por exemplo, quando eu uso a parte pelo todo, né, no horizonte surgia uma vela, né, nesse caso estou se referindo a um navio. Eu estou usando uma parte do navio para se referir a ele, né. O outro exemplo é o todo pela parte. Quando eu digo o mundo é egoísta, estou se referindo aos homens, né, serem egoístas, né. Então, utilizando a expressão o mundo. O singular pelo plural, né? Quando eu digo o homem é mortal, estou usando o singular pelo plural. Não estou falando só de um homem, né? E sim de vários homens. Outro exemplo de sinédoque é quando eu troco a espécie pelo gênero. Ou seja, quando eu digo ganhar o pão com o suor do rosto, né? Eu não vou ganhar o pão, ele está se referindo ao quê? Ao alimento de cada dia, né? Esse pão que ele se refere é o alimento. Outro exemplo, né? Um indivíduo pela classe ou pela espécie. Quando eu digo é um Camões, eu estou se referindo ao quê? A um grande poeta, né? Que é Camões. Olá, meu nome é Adriele Souza e irei falar sobre o oxímoro. O oxímoro, a antítese e o paradoxo. O oxímoro é a figura de linguagem que consiste em relacionar termos, palavras ou expressões que exprimem conceitos contrários. Como exemplo, temos aí no slide, né, culpa inocente, gentileza cruel e lúcida loucura. Esses exemplos provam, né, a contrariedade entre essas duas palavras, que também podemos chamar de paradoxo ou antítese. O oxímoro ou paradoxo, eles se diferenciam da antítese justamente por construir uma ideia extremamente absurda. Porém, os três eles consistem na equiparação de termos contrários, ou seja, eles apresentam em suas estruturas justamente essa contrariedade entre palavras. Nos exemplos abaixo, como vocês podem ver aí no slide, a frase de Antônio Barcela, que é ando sem me mover e falo calado. E em seguida temos também a frase dos tribalistas, né? Que falado, os segredos calam. Essas duas frases são um exemplo do oxímoro ou também do paradoxo, como queiram chamar, né? Justamente porque os dois apresentam essa contrariedade dentro das ideias e são ideias justamente extrapolantes, ou seja, apresentam um contexto de difícil compreensão. Em alguns casos, né, pode haver essa dificuldade na compreensão dos termos ou das expressões. Tem também um outro exemplo que é a luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Esse exemplo, ele é um exemplo mais compreensivo, justamente por ser um exemplo onde podemos qualificar como antítese, né? Justamente porque há uma certa interpretação dentro dessa frase, diferente das outras duas que se contradiz o tempo inteiro. Então, o oxímoro, ele vai apresentar características, né, de fusão entre os seus opostos, né, quando um termo recebe um outro termo que é contrário a este, né, recebido. E aí o que vai acabar acontecendo é uma conciliação impossível, né, de ser compreendida dentro dessa frase, dentro dessa ideia. Uma outra característica também é a quebra da lógica, ou seja, o sentido literal dentro da frase vai ser incongruente, que os termos contraditórios eles vão ser sempre inconciliáveis. Uma outra coisa também interessante é que o oxímoro, essa figura retórica, ela é bastante utilizada mais na música e na poesia romântica e mística. O mesmo quando usado em excesso pode ser um vício de linguagem, porque deixa o texto bastante rebuscado e incompreensível. Redundância é caracterizado por aquilo que é dito ou feito em excesso, tornando-se repetitivo. E se refere a alguma situação em que as informações já tenham sido dadas e que novamente voltam a ser mencionadas em outro momento. Na gramática, a redundância está ligada a discurso que utiliza diferentes palavras para expressar uma mesma ideia ou raciocínio.
Normalmente é utilizado os vícios de linguagem, que um dos exemplos são subir para cima, encarar de frente, metades iguais, há anos atrás e entre outros. O eufemismo é a figura de linguagem que é usada para tornar o enunciado menos agressivo, e ele também é bastante utilizado em contexto que exige moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos, por meio de termos mais suaves e menos provocantes. Ele também é utilizado para substituir uma palavra, um termo tabu ou um conteúdo delicado e chocante, atenuando ao seu sentido. E vamos ver agora o exemplo em que o eufemismo pode ser usado. Por exemplo, para dar uma notícia de morte. Ele morreu. Aqui o verbo morrer provavelmente apresenta uma alta carga negativa para quem recebe a notícia. É direto, é objetivo e está próximo sonoramente da palavra morte. E se trocarmos para o verbo falecer, fica ele faleceu. O verbo falecer apresenta exatamente o mesmo significado que o verbo morrer, porém o uso de uma palavra que não remete sonoramente à palavra morte pode ajudar a passar a notícia de uma maneira menos dolorida, pode passar com um ar de mais suavidade. O que é litote? Litote é a figura de linguagem que consiste em afirmar algo por meio da negação. Em outro termo, se diz uma coisa com a negação de seu contrário. Ele é comum no cotidiano, na linguagem coloquial e também em textos literários. Um exemplo de litote é quando falamos a frase ele não é nada bobo, ou seja, ele é esperto. Nesse exemplo, há o uso da negação, não é nada bobo, para fazer uma afirmação associada à esperteza ou inteligência de alguém. Sendo assim, o texto acima pode ser caracterizado como litote justamente por associar expressões de negações para afirmar algo. Hipérbole é uma figura de linguagem muito utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Seu uso é muito frequente em obras artísticas como músicas, poesias e filmes, já que também é muito visto na linguagem informal. Por ser um recurso estilístico que se remete ao exagero, a hipérbole costuma ser utilizada para dar uma intensidade muito maior ou menor àquilo que se quer dizer, dando ênfase ao efeito do discurso. Assim como podemos ver no exemplo, eu estou congelando de frio. Certamente a pessoa está sentindo muito frio, mas ela não está de fato congelando. Ela apenas utilizou uma hipérbole para enfatizar o frio que sente. Por isso, hipérbole também costuma ser um exagero óbvio, ou seja, usa-se essa linguagem figurada de modo perceptível. Ironia é a figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. E como esse recurso estilístico recorre à combinação de ideias e pensamentos, é classificado como uma figura de pensamento. E aqui podemos ver alguns exemplos de ironia. Primeiro exemplo, sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. Segundo exemplo, aqueles eram os empregados que todo patrão queria ter, ágeis como as preguiças. Olá, me chamo Raiane Santos Lima e vou falar sobre 2 tipos de composições poéticas. O primeiro tipo de composição poética é o vilancete. O vilancete é muito comum na Península Ibérica. A palavra vilancete deriva da palavra vilã ou habitante de vila. Os vilancetes podiam ser adaptados para músicas que não era cantada, mas cindida. Então tinha temática de romance, saudade, natureza, a mulher perfeita. O vilancete é composto pelo mote ou volts. O mote, ele sempre está no início do poema. É como se fosse o refrão do poema. No caso, como é escrita música, canções, então era o refrão daquela canção. E as voltas é conhecido também como coplas ou glosas. As voltas é todo o resto do poema, que a cada 7
verso é uma volta. E o outro tipo de composição poética é a redondilha. A redondilha é muito utilizada no trovadorismo para a produção de cantigas medievais. E a redondilha é dividida em dois tipos, a maior e a menor. A redondilha maior é composta por 7 sílabas poéticas e a menor é composta por 5 sílabas poéticas. Agora eu vou mostrar dois tipos de poema para vocês, um exemplo de vilancete e um exemplo de redondilha. Ambos os poemas são de Luís Vaz de Camões. O primeiro poema que vou fazer a leitura se chama A Dor que Minha Alma Sente. A dor que minha alma sente não é sábio da gente, que estranho caso de amor, que desejado tormento, que vem a ser avarento das dores da minha dor. Por mim não trata pior, se sabe ou se sente. Não digo a toda a gente. Minha dor é a causa dela, de ninguém ousa fiar. Que seria aventurar a perder-me ou perdê-la. E pois só compadecê-la, a minha alma está contente. Não quero o que saiba a gente. Ainda no peito escondido, dentro da alma sepultada. De mim só seja chorado, de ninguém seja sentido. Ou me mate, ou me dê vida. Ou viva triste, ou contente. Não mais saiba toda a gente. Esse poema fala sobre sofrimento. Para o eu lírico, o sofrimento é algo pessoal, é algo que não deve ser compartilhado. Ao contrário da felicidade, o sofrimento tem que ser passado sozinho. A felicidade não, a felicidade precisa de uma companhia. Ninguém é feliz sozinho. E o sofrimento é algo pessoal, só seu. Então, o que o eu lírico quis passar nessa poesia era isso, que o sofrimento é algo pessoal que não deve ser compartilhado com ninguém. E nas canções de vilancete, era comum, né? Como eu disse no começo, era comum eles fazer canção de sofrimento, de tristeza, de romance. Então, esse é um exemplo de vilancete, de sofrimento. Temos o mote no início da poesia, quando ele fala, dor que minha alma sente, não a sabe toda a gente. Esse é o mote que está sempre no início da poesia, que é como se fosse o refrão. E todo o resto da poesia é a volta com 7 versos é uma volta. Também temos a redondilha maior, porque é composta de 3 estrofes, e cada estrofe tem 7 versos, e cada verso tem 7 sílabas. Então, esse é uma redondilha maior. E voltando aqui na primeira estrofe, vemos que só tem 2 versos. No mote, só pode ter no máximo 3 versos, ou 2 ou 3, para ser considerado um mote. Agora eu vou fazer a leitura de um outro poema, que é um exemplo de outra redondilha. O segundo poema se chama Endechas a Bárbara Escrava. Faz parte da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais fermosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Nesse outro poema, o autor utiliza de versos compostos por 5 sílabas poéticas, caracterizado como uma redondilha menor. E lembrando que a contagem é realizada somente até a última sílaba tônica da palavra de cada verso. E a cada verso é iniciada uma nova contagem. E também não pode se considerar nenhum tipo de pontuação como uma sílaba poética. E quando uma sílaba terminar em M e a seguinte em alguma vogal, pode ocorrer o desaparecimento da consoante. Epigrama é uma composição poética breve que expressa o único pensamento principal festivo ou satírico de forma engenhosa. Epigrama foi criado na Grécia clássica e, como o significado do termo indica, era uma inscrição que se punha sobre um objeto, uma estátua ou uma tumba, por exemplo. Os epigramas sobre as tumbas formaram uma classe à parte e se denominaram epítafios ou epicédios, designando um poema engenhoso que tinha a característica de ser breve para poder passar por rótulo ou inscrição.